Oi, pessoal! Bom, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o verdadeiro significado da Páscoa. A gente está na semana, né, da Páscoa e sempre é lembrado pelo coelhinho, pelo chocolate e muitas vezes nós esquecemos do verdadeiro significado. E o que é muito importante a gente explicar para as pessoas e explicar para os nossos filhos que não é o coelhinho. É muito bonitinho, mas não é verdadeiro, não é verdade? Então, o que é a Páscoa? A Páscoa, ela é uma festa celebrada pelos judeus. No Antigo Testamento, em Êxodo 12 e Levíticos 23, Deus manda Moisés e Arão avisar o povo que é para eles matarem um cordeiro de 1 ano. Lá no livro de Êxodo 12 explica bem detalhado. E que o anjo da morte, na sexta-feira, iria passar. Então, era para eles sacrificarem esse cordeiro. E aí, com o sangue dele, colocar na frente da tenda, né? Fazer uma mancha lá na frente da tenda. Que o anjo da morte ia matar os filhos dos egípcios. Mas, na tenda que tivesse esse sangue do cordeiro, ele iria passar e eles seriam livres dessa morte. E o que acontece? O anjo na sexta-feira eles sacrificaram o cordeiro, fizeram isso, né, os judeus, e o anjo da morte passou, matou os filhos dos egípcios e não mataram os filhos, e o anjo não matou os filhos dos judeus. Então, o que significa? Páscoa, ela significa pular sobre, passar, né? Passar em cima. Que foi o que aconteceu. O anjo da morte passou sobre as tendas, né, dos judeus, mas não entrou, não matou os filhos, porque eles obedeceram, né, a palavra de Deus que tinha sido dada a Moisés e Arão. Então, aquilo eles celebravam como uma libertação, né? Eles celebraram durante muito tempo, 7 dias. E aí, o que acontecia? Eles depois cozinhavam esse cordeiro com ervas amargas e comiam com pão sem fermento e vinho. E o que sobrava, eles queimavam esse cordeiro. Então, durante muito tempo aconteceu isso. E o que isso tem a ver com Jesus, né? Porque a gente fala Jesus é a nossa Páscoa e tudo mais, mas o que tem a ver? O que aconteceu? Jesus, ele foi traído, crucificado e ressuscitado nesse período da Páscoa. Só que já não tinha mais essa tradição dos 7 dias na época de Jesus. Eles celebravam a Páscoa no dia mesmo. Então, na quinta-feira, antes da morte de Jesus, ele sentou com os discípulos e eles estavam celebrando a Páscoa, estavam comendo o cordeiro. E Jesus, naquele dia, ensinou sobre a ceia. Ele disse para os discípulos: vocês não precisam mais comer o cordeiro, sacrificar o cordeiro e comer o cordeiro. Agora vocês vão comer o pão sem fermento e beber do cálice, em memória de mim. Que o cálice significa o meu sangue e o pão significa o meu corpo. Então, ele quis dizer isso, que agora, naquele momento, naquele dia, né, ele iria passar a ser o Cordeiro de Deus que liberta, que livra da maldição, que, enfim, ele quis ensinar isso aos discípulos, que ele seria o Cordeiro Pascual. E aí, o que aconteceu? Ele foi traído. Tive que dar uma paradinha de urgência e vou juntar os vídeos. Mas então é isso, gente. Aí o que aconteceu? Ele foi morto, né, no dia da Páscoa, que era celebrada a Páscoa, e ele ressuscitou nesse período. Então, ele foi o cordeiro
entregue por nós para nos proteger, para nos libertar, para nos livrar das maldições. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa, que a gente possa levar essa mensagem para as pessoas, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá vida, que nos liberta, que nos protege. Espero que essa mensagem tenha chegado diretamente ao seu coração e que você celebre Jesus, celebre o corpo e o sangue de Jesus. Ele que é o nosso Cordeiro, que morreu por nós, que nos perdoa e nos salva. Amém? Deus abençoe. Um beijo.